Federação das Indústrias lança a agenda do setor para a infraestrutura em 2022. Supremo Tribunal Federal mantém decisão e determina que beach clubs de Jurerê Internacional retirem estruturas construídas após 2005. Defensoria Pública de Santa Catarina promove na capital mutirão inédito direcionado à resolução de questões familiares. No esporte, Júlio Hert vence a eleição e é o novo presidente do Avaí. E veja também, na Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band, Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Arábia Saudita e definição do campeão de 2021 fica para a última corrida em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, apresentou na tarde de hoje a Agenda Estratégica da Indústria para a Infraestrutura de Transporte e Logística Catarinense para 2022. O planejamento pretende inserir o Estado no contexto logístico nacional. A apresentação do documento filtrou as principais demandas de Santa Catarina nos modais rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário. A Agenda Estratégica da Indústria para a Infraestrutura de Transporte e Logística, lançada pela Fiesc, pretende aumentar a eficiência, a competitividade e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Importante também nessa agenda é mostrar que o Estado precisa de um banco de projetos. Santa Catarina tem uma deficiência de projetos no sistema de transporte bastante forte, então precisamos ter esse banco de projetos para atrair os investimentos privados para melhorar a nossa infraestrutura de transporte. Os investimentos foram divididos por esfera e também por modal. No total, seriam necessários 18 bilhões e meio de reais para suprir as demandas de investimento em infraestrutura de transporte e logística em Santa Catarina. Os investimentos em rodovias estão entre os principais apresentados na agenda estratégica. A demanda para esse modal, no período de 2022 a 2025, é de mais de 14 bilhões de reais. As prioridades dizem respeito à manutenção preventiva e rotineira das nossas rodovias, tanto federais como estaduais, a questão dos nossos portos, a dragagem, a questão do término das obras de duplicação em andamento, 280 a 470, e a término da 285. Essas são as demandas de mais necessidade, que nós priorizamos. As ferrovias também têm uma grande demanda de investimentos, segundo o documento da Fiesc. São elas, juntamente com as rodovias, que fazem as principais conexões com os portos de Santa Catarina, como o de São Francisco do Sul. Sem portos que consigam escoar a produção e receber a matéria-prima, o Estado vai travar. Assim como sem ferrovias adequadas e sem estradas que possam também trazer todas essas cargas, nós vamos ter sérios problemas aí no futuro. Essa falta de logística, ela prejudica sempre quem está na ponta. O produtor agrícola, as indústrias que estão espalhadas no estado de Santa Catarina. Para 2021, o orçamento do governo federal destina 493 milhões de reais para obras de infraestrutura em Santa Catarina. Até novembro, foram pagos apenas 191 milhões e 800 mil, o equivalente a 38,9% do previsto para o ano. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, Roberto Azevedo comigo no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você e feliz aniversário, não é? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Mas parabéns mais uma vez. Obrigado, Bom, Roberto, obrigado. Enquanto a Fiesc mostra as demandas, mostra o que tem que ser feito, Santa Catarina continua perdendo dinheiro do governo federal, né? Olha, aí fica difícil. é como se alguém estivesse sempre jogando contra Santa Catarina, um dos maiores arrecadadores de impostos desse país. Quem paga os impostos? Nós. O povo, não são os políticos. Hoje, teve gente que descobriu que lá no orçamento em Brasília, cortaram de uma hora para outra 40 milhões de reais para as obras da BR-470 e 163, aquela abandonada lá do extremo oeste. E depois que mais 12 milhões foram retiradas de rodovias em Santa Catarina. Isso do orçamento da União. E olha que a gente tem guerreiros lá, que deveriam estar do nosso lado. Mal sabem eles que estão jogando contra eles lá em Brasília, no governo Bolsonaro e no Congresso Nacional. Ué, cadê a força de Santa Catarina, gente? Nós estamos recebendo pouco mais de 38% dos repasses do governo e ainda estão tirando o que a gente nem recebeu? Então, quer dizer, o barulho se justifica. O barulho se justifica. O apito se justifica. Porque a gente está vivendo uma situação tão ruim que qualquer tipo de luta acaba nisso, acaba no barulho.
e nós voltando para trás. Detalhe importantíssimo para Santa Catarina. Ou a gente mostra a nossa força política e resolve questões agora, ou vai ficar marcando passo sempre. A gente está querendo ferrovia e não tem nem como completar rodovia, gente. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto, o aniversariante do dia. Daqui a pouquinho tem mais uma análise aqui no Band Cidade. Bom, vamos falar agora da polêmica dos beach clubs aqui na capital do estado. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na última sexta-feira, manter a obrigação de os beach clubs de Jurerê Internacional demolirem as estruturas construídas a partir de 2005. Ainda cabe recurso. A decisão colegiada acompanhou o entendimento da ministra relatora Carmen Lúcia de junho deste ano. Com isso, segundo a Associação de Moradores de Jurerê Internacional, os proprietários dos beach clubs do bairro vão ter que demolir as estruturas construídas após 2005, ano em que foi feito um acordo entre a Habitasul, Prefeitura da capital, Ministério Público Federal e Casan. Os proprietários dos estabelecimentos vão ter também que remover entulhos e fazer a recuperação ambiental das áreas degradadas. Além disso, vão ter que pagar uma multa. Os alvarás emitidos para as estruturas depois de 2005 foram declarados nulos. Representantes dos beach clubs afirmaram, no entanto, que os empresários não precisam demolir as estruturas, mas sim fazer adequações nelas. Agora vamos falar da pandemia de Covid-19. 4 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas da Covid-19. Os dados no telão do Band Cidade mostram que chegou a 20.039 o total de catarinenses que morreram desde o começo da pandemia. 106 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, total de 1.235.328, com 1.211.867 pacientes que se recuperaram da contaminação. 3.422 casos estão em acompanhamento. 30,27% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 463 leitos vagos atualmente. E pela 9ª semana consecutiva, o estado não tem regiões nos riscos grave ou gravíssimo para a Covid-19. O novo mapa atualizado está aqui no telão, vamos a ele. Pela nova classificação, são 4 as regiões no risco alto, cor amarela, para a doença. Extremo Sul, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e também Xanxerê. Bom, Médio Vale e Xanxerê apresentaram aí um aumento nos casos novos e também vacinação abaixo da média estadual. Por isso foram do risco azul, moderado, para o risco amarelo, risco alto, cor amarela, não é? As demais regiões seguem então na classificação menos grave, a classificação moderada, cor azul no mapa. E aí se incluem Alto Vale, Nordeste e Oeste, que apresentaram redução nas mortes e nas hospitalizações de casos graves, além do aumento na cobertura vacinal e menor variação no número de casos. E agora a gente confere como é que está a vacinação contra a Covid-19. Aqui no telão o vacinômetro estadual para a gente, 11.364.000 doses aplicadas, 79,47% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose, 69,61% já estão imunizados com o esquema vacinal completo. Mais de 533.000 doses de reforço já foram aplicadas em Santa Catarina. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Entre tantos assuntos dessa segunda-feira, vou contar alguns para vocês do jornal de hoje. Depois de Bolsonaro anunciar queda no preço dos combustíveis, Petrobras nega a decisão e Comissão de Valores Imobiliários vai investigar vazamento de informação. Contra a 4ª onda da Covid, Europa aumenta restrições para não vacinados, o que provoca novos protestos. Temporada da Fórmula 1 vai ser decidida na última prova do ano, depois de um grande prêmio pra lá de polêmico na Arábia Saudita. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20 da noite, no Jornal da Band. A gente espera vocês. A Defensoria Pública de Santa Catarina realiza até amanhã aqui na capital um mutirão inédito direcionado à resolução de casos familiares. A ação é gratuita. O mutirão da Defensoria Pública do Estado, que começou hoje e termina nesta terça-feira, é uma medida direcionada à resolução de questões familiares, como divórcio, pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade, que ao todo geram cerca de 60% da demanda. A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Cidadania, Igualdade, Diversidade, Direitos Humanos e Coletivos, é uma ação inédita em Santa Catarina. O mutirão visa regularizar as situações familiares. Chegado o final do ano,
Seria quase um dever da Defensoria colocar as relações familiares em dia, como a gente poderia falar melhor. O evento tem o apoio desta unidade móvel, conhecida como a Van dos Direitos. A intenção é promover orientação jurídica sobre as mais variadas demandas atendidas pela Defensoria Pública do Estado, como, por exemplo, a defesa dos direitos das mulheres. Vai ter uma equipe prestando orientação jurídica no âmbito dos direitos das mulheres, principalmente violência contra a mulher. Então a equipe vai estar aqui, quem quiser é só se dirigir até a van, vai ser orientado e depois serão feitos os encaminhamentos devidos. Os atendimentos vão ser realizados de acordo com a ordem de chegada e também por meio de agendamento. Para isso, é necessário fazer o preenchimento de um formulário no site da Defensoria Pública do Estado. Para ter acesso aos serviços disponíveis no mutirão, é necessário que o interessado se enquadre nos critérios de renda. O horário de atendimento vai ser da 1 às 6 horas da tarde na sede da Defensoria Pública, na Avenida Rio Branco, no centro de Florianópolis. A Defensoria atende a população vulnerável de Santa Catarina. Então esse público vai ser atendido prontamente entre hoje e amanhã. Claro, é bom trazer um documento de renda, é bom trazer um documento de endereço e um documento pessoal com foto, um simples documento, para que a gente possa já verificar o enquadramento nesses critérios. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Falsos Fundos, que combateu o tráfico interestadual de drogas. A ação ocorreu no Paraná a partir de apreensões feitas aqui em Santa Catarina. 14 policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em 3 casas e uma oficina mecânica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Também foram cumpridas 4 ordens de prisão temporária. As investigações começaram em novembro, a partir da apreensão de uma carga de maconha destinada a Florianópolis, escondida no fundo falso de um carro. De acordo com a polícia, o grupo, chefiado por um uruguaiano, também teria envolvimento em uma apreensão de quase 600 quilos de maconha feita em agosto na cidade de Joinville. Os criminosos usavam a oficina para preparar os fundos falsos dos veículos. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Fim de semana foi violento na BR-470. Entre sexta-feira e domingo, nada menos que 5 pessoas morreram em acidentes na rodovia. Um deles foi na noite desse domingo. Foi no quilômetro 91 da rodovia em Ascurra. Um homem de 49 anos de idade morreu após bater o carro de frente contra um caminhão por volta das 11 horas da noite deste domingo. Com a batida, o motorista morreu no local. O corpo ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros voluntários de Ascurra. Os ocupantes do caminhão nada sofreram. No total, entre sexta-feira e domingo, 9 pessoas perderam a vida em acidentes registrados no Vale do Itajaí. E uma área de alta pressão no litoral sul do Brasil favorece a circulação marítima na faixa leste de Santa Catarina nesta terça-feira. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ter sol com mais nuvens no início do dia entre o oeste e a serra. No litoral e no Vale do Itajaí, nebulosidade variável, com aberturas de sol e chuva fraca e isolada, especialmente no começo e no fim do dia. As temperaturas vão estar mais amenas no leste catarinense e mais altas no oeste do estado. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 26. Em Lages, 9 de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Vamos voltar a falar com o Roberto Azevedo aqui no estúdio. O assunto agora é política, Roberto. Teve reunião do MDB hoje, é isso? Teve reunião do MDB e o MDB fez o que ele mais gosta. Decidiu não decidir. Decidiu não decidir. Tem prévia lá em fevereiro, dia 19 de fevereiro. Um dos candidatos, o senador Dário Berger, não quer saber das prévias. O outro, Celso Maldaner, dá qualquer coisa para sair das prévias. Só tem um interessado, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que quer porque quer ser candidato ao governador. Direito dele, mais do que absoluto. Só que o MDB não quer passar essa bola. E aí fica aquela briguinha entre cúpula, entre bancada estadual, bancada federal, e ninguém se decide, o MDB não decidiu nada. Até havia rumores que haveria uma desistência coletiva, que iam discutir a questão do governador Carlos Moisés da Silva, se vem para o partido ou se aliam a ele. Nada disso foi decidido. MDB sempre
está no mesmo buraco de 2018, viu, Rodrigo? Vai demorar e vai bater com a cabeça na parede. MDB sendo MDB. Os adversários agradecem. Pois é. Agora, Roberto, teve também visita da cúpula do PSD a Santa Catarina, é isso? E com uma frustração. O presidente nacional do PSD veio, Gilberto Kassab, defendeu candidatura própria em Santa Catarina entre o ex-governador Raimundo Colombo, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, ou o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, mas Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, pré-candidato à presidência, não veio. O PSD quer ser a terceira via. E para ser forte, precisa estar forte em Santa Catarina também. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Hora do esporte. Na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, deu Lewis Hamilton na Arábia Saudita. A definição do campeão ficou para a última prova nos Emirados Árabes. Hamilton começou na frente e parecia ter o controle da prova. Mas, na interrupção pelo acidente Mick Schumacher, a Mercedes chamou seus pilotos para a troca de pneus e a liderança ficou com Max. Na relargada, Hamilton atacou e Verstappen saiu da pista para manter a ponta. Conseguiu, mas os comissários puniram o holandês por exceder os limites. Max caiu para terceiro. Depois de outra bandeira vermelha por mais um acidente, Verstappen deu o troco e recuperou o primeiro lugar. Hamilton perseguiu o rival e atacou. Outra vez, Verstappen saiu da pista e quando foi orientado a devolver a posição, aconteceu isso aí. E a batida? E aí a batida? O Max estava muito lento e aconteceu a batida. Mesmo com a asa dianteira danificada, o inglês despachou o Max. Senhoras e senhores, que grande prêmio é esse da Arábia Saudita? 103ª vitória na Fórmula 1, a 8ª em 2021. Lewis Hamilton no capricho para vencer na Arábia Saudita. Eles terminaram o Grande Prêmio da Arábia Saudita empatados. Mas nem isso estava garantido, porque a batida de Lewis Hamilton na traseira de Max Verstappen ainda iria ser julgada depois da corrida. Os comissários consideraram Verstappen culpado pelo toque por ter freado. O holandês levou mais 10 segundos de punição, mas isso não mudou o resultado. Decisão mesmo só na linha de chegada em Abu Dhabi. Não tem como prever. Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu na sexta-feira para o Atlético Goianiense e tem hoje a última chance de terminar a competição com uma vitória dentro de casa. O gol saiu, foi já no fim da partida e de forma inesperada. Arthur Henrique ia fazer o cruzamento, mas a bola acabou encobrindo o goleiro João Paulo e foi parar dentro do gol. Fim de papo na Arena Condá. Chapecoense somando sua 23ª derrota, 0 e Atlético Goianiense 1. Com esse resultado, o Dragão não tem mais riscos de rebaixamento. Sem tempo para lamentar, o Verdão do Oeste entra em campo hoje, pela penúltima rodada do Brasileirão. A Chape enfrenta o Sport na Arena Condá às 9 horas da noite. E hoje é o último jogo que a Chape tem para tentar conquistar uma vitória jogando em seus domínios e diante da torcida. Para a partida, o lateral Ezequiel e o atacante Bruno Silva desfalcam a equipe de Felipe Endres, porque vão cumprir suspensão. Além deles, Lima também está fora por ter uma contusão na panturrilha esquerda. O Avaí tem novo presidente. Júlio Herth foi eleito neste sábado para comandar o clube pelos próximos 4 anos. Júlio Herth disputou a eleição pela chapa Avaí Democrático, com Bruno Comicchioli como vice. A chapa venceu a disputa com 50,65% dos votos. O atual presidente, Francisco Battistotti, ficou em segundo lugar com 28,06% e Carlos Bonatelli em terceiro com 19,43%. Acabou a divisão no Avaí, não tem mais chapa 1, chapa 2 ou chapa 3. Agora eleito, eu vou vestir a camisa do Avaí. Obrigado, nação havaiana. Sem palavras para dizer aí o agradecimento. Essa foi a segunda eleição direta na história do Avaí. Ao todo, 1.230 eleitores participaram da votação. A nova administração vai dirigir o Avaí entre os anos de 2022 e 2026. Mudando de assunto, com o verão cada vez mais próximo, cresceu a preocupação da Celesc, porque o número de ocorrências quase dobra nessa estação. A companhia tem feito um planejamento para melhorar e ampliar o atendimento.
Verão é sinônimo de calor e também dos já conhecidos temporais no fim do dia, o que sempre traz muita dor de cabeça para a Celesc, já que os atendimentos aumentam e muito. Segundo dados da Celesc, durante o verão, quando ocorrem mais temporais, o número de ocorrências chega a aumentar 80%. Por isso que é tão importante ter mais equipes na rua. A Celesc conta agora com 6 novas equipes trabalhando na rua. Com isso, o número de equipes na região do Alto Vale chega a 15. Outro trabalho que a Celesc vem fazendo é o de roçadas e podas, o que ajuda a evitar quedas de energia. Em caso de dúvidas, a comunidade pode falar com a Celesc em um dos canais de atendimento. A Celesc tem o 0800 048 0196, que fica disponível 24 horas por dia, mas nós pedimos muito que se use o SMS. Cerca de 30 segundos após, essa mensagem chega no centro de comando da Celesc para que seja despachada às equipes. E também o cliente recebe o protocolo, com isso facilita muito. Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.